Bom dia a todos. Meu nome é Ana Luísa Reale, sou professora de Direito Processual Civil, já leciono tem bastante tempo já, né? Também fiz meus estudos todos na área de processo civil, fiz o mestrado, estou fazendo agora o doutorado e estamos aqui de novo, né, mais uma vez, para um projeto semanal do NEAF, projeto gratuito que vocês têm à disposição de vocês, o Pela Ordem no caso. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre processo. Selecionei aqui uma questão importante, na verdade, uma questão que diz respeito a um assunto muito relevante para o direito processual civil, que é a parte relacionada aos recursos, e aí a gente vai especificar algo relacionado a um determinado recurso que a gente tem em nosso sistema, que envolve uma exceção, na verdade, envolve uma situaçãozinha específica relacionada a esse recurso. Então, é bacana a gente poder relembrar para que nós possamos reviver, enfim, para que nós possamos memorizar essas situações excepcionais, porque às vezes o examinador, de fato, nos exige esses raciocínios mais específicos sobre determinado assunto, né? Então, vamos lá, vamos começar a falar, vamos trabalhar essa questãozinha relacionada aos recursos e ela diz o seguinte: Caio ajuiza demanda em relação a Tício perante o juizado especial cível, julgado improcedente perante o juízo de primeiro grau. Interposto o recurso, a sentença é mantida pelo colégio recursal. Caso Caio não se conforme com essa decisão, poderá. Então, na verdade, a gente tem um caso exposto aqui no problema, o caso está bem claro, né? Foi proposta uma ação de Caio em relação a Tício perante o procedimento do juizado especial. Essa ação foi julgada improcedente, então a gente visualiza daí que foi proferida uma sentença pelo juiz ali do juizado especial cível e ele julgou o pedido do autor, o pedido de Caio, improcedente. Muito bem, vamos lá. Interposto o recurso, aí foi interposto o recurso, Caio, né, acabou interpondo esse recurso, porque diante dessa decisão de improcedência, a sentença foi mantida pelo colégio recursal, que de fato é o órgão que vai julgar o recurso interposto pelo procedimento do juizado especial. Caso Caio não se conforme com essa decisão, ele poderá. Então, a gente tem as alternativas ali. Interpor recurso especial para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de que foi violada a lei federal. B. Ingressar com ação rescisória após o trânsito em julgado da decisão. C. Interpor recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que foi violada a Constituição Federal. E D. Interpor recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, sob a alegação de que o colégio recursal não apreciou corretamente a matéria de fato. Então, aqui vamos trabalhar alguns pontos relacionados a essa situação específica que são bastante relevantes para que a gente possa conseguir responder essa questão e entender o que a gente tem que, de fato, colocar aqui, né, para poder, enfim, assinalar a alternativa correta. Primeiro ponto, né, a gente precisa visualizar, precisamos ter em mente quais são os recursos que a gente vai poder interpor perante os juizados especiais, porque nós temos toda uma regulamentação no próprio Código de Processo Civil relacionado aos recursos que são admitidos no processo civil, mas a gente tem que considerar também os recursos previstos, eventualmente, né, em leis que sejam especiais. E a lei, aqui em referência, a gente se refere à Lei dos Juizados Especiais Cíveis no âmbito estadual, me refiro à Lei 9.099 de 95. Lá nós temos uma regulamentação específica que dispõe sobre a possibilidade de alguns recursos, né? Então, num primeiro momento, a gente pode identificar que essa sentença prolatada no âmbito dos juizados especiais cíveis, no caso ali, né, no âmbito estadual, que eu me refiro especificamente à Lei 9.099 de 95, nós temos nesse caso uma sentença. Então, o juiz resolveu o litígio, julgou ali, enfim, analisou o pedido da parte, julgando inclusive esse pedido improcedente, proferindo uma sentença. Como regra geral, a gente acaba interpondo o recurso de apelação para impugnar, para pedir a revisão de uma determinada sentença que foi proferida.
Aqui, o recurso que nós vamos interpor não é o recurso de apelação. Na verdade, a lei que se refere a juizados especiais regulamentou um outro recurso para a impugnação, para o questionamento de sentenças proferidas por meio desse procedimento. Então, na verdade, essa lei cria um recurso específico, ele não tem nome propriamente dito, mas a gente o denomina de recurso inominado e a gente tem essa mania de atribuir nome a institutos que não possuem nome algum, né? Uma mania nossa. Enfim, mas a gente acabou consolidando aí a expressão recurso inominado como recurso que a gente vai poder interpor de sentenças proferidas no âmbito dos juizados especiais. E esse recurso, que vai ser interposto no prazo de 10 dias, de acordo com a regulamentação específica sobre ele, né? Ele vai ser julgado pelo Colégio Recursal, que é um órgão que corresponde, entre aspas, né, à segunda instância, vamos dizer assim, relacionada aos juizados especiais. Só que tem um detalhe, né, aí que é bastante relevante. O Colégio Recursal, ele não é um tribunal, na realidade. Ele não tem a constituição, a estruturação de um tribunal. Ele corresponde à segunda instância, entre aspas, do nosso juizado especial, vamos dizer assim, mas ele não é estruturado como um tribunal. Na realidade, ele é composto por juízes de primeiro grau que formam esse colégio recursal e que vão analisar esse recurso inominado que foi apresentado pela parte interessada, né? Então, partindo desse pressuposto, né, só para que a gente possa dar sequência a esse raciocínio, quais são os recursos, né, para ficar mais clara a questão, quais são os recursos que a gente vai poder interpor, segundo determina a Lei 9.099 de 95, envolvendo o juizado especial, né? Então, a gente tem a regulamentação expressa desse recurso inominado, que nós vamos impugnar uma determinada sentença quando eventualmente desejamos questioná-la. A gente vai poder interpor o recurso de embargo de declaração, se essa decisão for obscura, enfim, contraditória, visando o esclarecimento daquela decisão, até para que a gente possa recorrer dela. É importante que ela seja precisa, que ela, né, tenha sido clara com relação a todos os seus aspectos. A gente pode interpor um recurso de embargo de declaração perante o juizado especial civil. E nós temos a possibilidade expressa do recurso extraordinário, que é o recurso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, quando preenchidos todos os requisitos. Aí nós temos vários requisitos para que a gente precisa de fato cumprir para que o nosso recurso suba ao Supremo. Então, a gente, com aquela observação que eu fiz há pouco, de que o colégio recursal, na realidade, ele não corresponde a um tribunal, muito embora ele faça essa reanálise da questão levada pela parte por meio do recurso inominado, a gente chega à conclusão de que não existe a possibilidade no juizado especial de a parte prejudicada se valer do recurso especial, mesmo que eventualmente ela tenha condições de alegar a violação à lei federal, enfim, e encaminhar esse recurso ao Superior Tribunal de Justiça, né? Porque quando a gente fala dos nossos recursos excepcionais, dos nossos recursos que são julgados pelos tribunais superiores, e aqui eu vou excepcionar o recurso ordinário constitucional, que também é julgado por esses tribunais, mas tem uma constituição diferente, ele vem numa conceituação mais ampla, tida como um recurso ordinário de fato e não excepcional, né? Mas dentro dessa característica dos recursos excepcionais, nós temos o especial, que é julgado pelo STJ, e o extraordinário, que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa memorizar, muito embora esses entendimentos estejam sumulados, inclusive, e a gente faz essa análise da própria Constituição Federal, é importante a gente entender, né, por que não seria possível a interposição de um recurso especial de decisões proferidas pelo Colégio Recursal. Então, o artigo 105 da Constituição Federal, por exemplo, que vai falar sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça, ele nos ajuda nesse aspecto, porque ele diz o seguinte, o inciso 3, que vai falar sobre o cabimento do recurso especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, ele nos diz o seguinte:
Compete ao STJ, inciso 3, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. Então, é o que nos importa agora, né? A gente vai apontar, por meio do recurso especial, violação à lei federal, porque o STJ exerce, nesse sentido, o controle, né, da interpretação e aplicação do direito federal. E a gente tem que o que nos importa aqui mais especificamente é a descrição do próprio inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal, no sentido de que, para que nós possamos interpor um recurso especial, essa decisão impugnada precisa ter sido oriunda de um tribunal. Ela precisa ter sido emanada, ter sido proferida, né, de um tribunal. Ela tem que ter sido emanada, de fato, de um determinado tribunal. E as decisões proferidas pelo colégio recursal não correspondem a decisões que são provenientes, né, que são emanadas de um tribunal, porque, na verdade, o colégio recursal não tem a constituição de um tribunal. Então, a gente observa, em sentido oposto, por exemplo, que a própria Constituição Federal não veda a possibilidade da interposição do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal de decisão proferida pelo colégio recursal, por exemplo. Porque, nesse caso, a Constituição Federal não exige que essa decisão seja oriunda de um tribunal, como o próprio artigo 102 nos coloca, que é o artigo que se refere à competência do Supremo Tribunal Federal. Então, ele nos diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 3, julgar mediante recurso ordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida. Então, a própria Constituição não menciona que essa decisão recorrida, que possa eventualmente comportar esse recurso excepcional, no caso aqui o recurso extraordinário, não precisa ter sido emanada de um tribunal. Então, claro, a gente tem que cumprir todos os requisitos que envolvem a possibilidade do recurso extraordinário, mas essa decisão não precisa ter sido oriunda de um tribunal, né? A gente tem duas súmulas também, uma do STJ, outra do STF, que regulamentam a questão. Então, diz lá, não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Então, a gente, muito embora a questão venha definida, a gente entendeu o motivo pelo qual não existe essa possibilidade. Eu acho que é importante a gente guardar, né, esses motivos nesse sentido. E a súmula 640 do Supremo, que nos diz: é cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial civil e criminal. Então, vem a descrição exata, exposta pela súmula 640 do próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de se admitir recurso extraordinário de decisões proferidas pelo colégio recursal, em sede de juizado especial. Nesse sentido, a gente consegue responder tranquilamente essa questão. Então, a gente vai retomar o enunciado dela para lembrar do que ela estava nos dizendo, para que a gente possa prosseguir, né? Então, vamos lá. Cai o ajuiz a demanda em relação a Tício perante o juizado especial cível, julgado improcedente perante o juízo de primeiro grau. Interposto o recurso, a sentença é mantida pelo colégio recursal. Caso Caio não se conforme com essa decisão, poderá. Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte: interpor recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça sob a alegação de que foi violada a lei federal. Nós descartamos a alternativa A, porque a gente já verificou a impossibilidade do manejo do recurso especial encaminhado, então, ao STJ, nessas questões que envolvem juizado especial, pelos motivos que nós acabamos de expor. Então, não cabe recurso especial de decisão proferida por colégio recursal, afastamos a alternativa A aí. A B diz assim: ingressar com ação rescisória após o trânsito em julgado da decisão. Então, a questão está falando sobre aspectos recursais, não seria o caso de rescisória. Além disso, é importante consignar também que não cabe ação rescisória pelo juizado especial por uma regra expressa regulamentada na Lei 9.099 de 95. Então, nós temos, por exemplo, o artigo 59 da lei citada, que veda a possibilidade de rescisória
de ações que tramitem perante juizados especiais. Então, a B também a gente vai excluir, né? A alternativa C, de fato, é a alternativa que nós vamos assinalar como correta, porque ela diz o seguinte: Caio vai poder, né, interpor recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que foi violada a Constituição Federal. Então, de fato, a alternativa mais adequada para esse contexto. Então, o recurso extraordinário é admitido. Fizemos menção à súmula 640 do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, por essa admissibilidade, né? Desde que, obviamente, nós possamos cumprir todos os demais requisitos de admissibilidade para a interposição do recurso extraordinário. E a D, só para a gente poder descartar, interpor recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, sob a alegação de que o Colégio Recursal não apreciou corretamente a matéria de fato, nada a ver, né? Nenhuma relação existe com recurso de apelação aqui, nem cabe apelação perante o juizado especial, a gente interpõe ali o recurso inominado, ele é processado diferente, tem prazo diferente, então recurso de apelação a gente descarta aqui. Bom, então era isso. Obrigada a vocês por terem, né, nos prestigiado aqui e até em breve para mais um projeto semanal do NEAF. Muito obrigada.